Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal Professor Vinícius. E nesse vídeo de hoje, pessoal, eu vou quebrar um pouco a linha de raciocínio que eu vinha seguindo nos vídeos anteriores para resolver essas duas questões, tá certo? Uma aluna minha me parou no corredor e falou: professor, eu tô com um pouco de dificuldade nesse assunto, será que o senhor poderia esclarecer um pouco? E eu tô gravando esse vídeo hoje para ajudar esse aluno, tá certo? Então vamos lá, galera, sem enrolação. Hoje, nesse vídeo, nós vamos falar um pouquinho sobre polígonos semelhantes, tá certo? Vamos lá, galera, é o seguinte: quando você vai estudar figuras semelhantes, aí não importa qual seja o polígono, tá certo? Pode ser triângulos, quadriláteros, pentágonos, pode ser o polígono que for. O que eu falar para um vai servir para o outro, tá bom? Então vamos lá, galera, ó. Quando você quer que duas figuras sejam semelhantes uma à outra, é preciso que aconteça algumas coisinhas, tá certo? A princípio, você tem que entender que, para elas serem semelhantes, uma em relação à outra vai ser uma ampliação ou vai ser uma redução, tá certo? Então as figuras, para que sejam semelhantes, geralmente elas são de tamanhos diferentes, tá certo? Ó Vinícius, beleza, mas tem como elas serem semelhantes se elas forem do mesmo tamanho? Galera, até tem, só que aí, quando elas são do mesmo tamanho, quando elas têm as mesmas medidas, geralmente elas são congruentes, tá certo? E aqui nós vamos especificar apenas para semelhança, tá certo? Então vamos lá. Vinícius, o que é que tem que acontecer para que duas figuras sejam semelhantes? Galera, quando você tem dois polígonos, para que esses polígonos sejam semelhantes, primeira coisa que tem que acontecer: os ângulos correspondentes, eles têm que ser congruentes, ou seja, as duas figuras elas precisam ter os seus ângulos correspondentes iguais, medindo o mesmo valor, tá certo? Galera, quando os ângulos eles têm a mesma medida, a primeira coisa que você garante é que as figuras têm a mesma forma, tá bom? E a outra coisa que precisa acontecer, além dos ângulos semelhantes, galera, é a razão dos lados homólogos sejam proporcionais. Vinícius, traduz aí, por favor, o que significa essa palavra homólogos, tá certo? Galera, homólogos é para falar dos lados correspondentes, tá certo? Vinícius, se homólogo correspondente é mais fácil, porque você não falou logo? Porque muitos livros trazem essa palavra e muitos alunos não sabem o que significa, tá bom? Então falar de lados homólogos é falar de lados correspondentes, tá certo? Então vamos lá. Sem enrolação, fiz aqui essa introdução sobre o que são figuras semelhantes. Vamos agora para as questões aqui, tá certo? Primeira questão, vamos lá. Quais são as medidas dos lados de um quadrilátero A', B', C', D', com perímetro de 17 centímetros, semelhante ao quadrilátero ABCD da figura a seguir? Vamos lá, galera. Primeira coisa, ele deu essa figura, tá? E ele tá falando que vai existir um outro quadrilátero que é semelhante a esse aqui, tá certo? Que ele chamou de A', B', C', D', e ele trouxe uma informação importante, ó. Esse perímetro desse quadrilátero aqui, ele é 17 centímetros. E ó, a questão ela já afirmou que esses dois polígonos, eles vão ser semelhantes. Vinícius, isso me ajuda em quê? Isso me ajuda, galera, a não perder tempo em, por exemplo, verificar se os ângulos são do mesmo tamanho ou não, os ângulos são congruentes ou não, tá certo? Se ele está afirmando que são semelhantes, o que é que eu já sei? Que os lados são proporcionais, tá certo? Então vamos lá. Como eu falei pra você, eu tenho essa figura. Agora a primeira coisa que eu preciso entender, essa figura aqui, ela vai ser maior ou vai ser menor que essa, tá bom? Vinícius, tem como eu saber? Tem sim, galera, ó. Tá vendo que o perímetro desse outro polígono que eu vou construir mede só 17 centímetros? Se você for olhar para essa figura aqui, ó, o perímetro dela, ou seja, a soma dos seus lados vai ser maior que 17. Ou seja, essa figura original, ele vai ser maior do que a outra figura que é semelhante. Então, em outras palavras, ele tem um quadrilátero que vai ser menor do que esse, tá certo? Garantindo o mesmo formato. Ele falou que esse quadrilátero se chama A', B', C', D'. Ele já disse que o perímetro dessa figura é 17 centímetros. E ele quer que eu faça o quê, galera? Ele quer que eu calcule os lados dessa figura. Ou seja, ele quer que eu calcule. Vou chamar esse lado de X, esse de Y, esse de Z e esse de W, tá certo? Beleza. Primeiro passo eu já fiz. Eu já entendi que essa figura é semelhante a essa, porque a questão me disse. Eu sei que o perímetro dela, se eu somar os quatro lados, vai ser 17. Com essa informação, ele quer que eu calcule X, Y, Z e W, tá? Vinícius, como é que eu faço isso agora? Como é que eu vou conseguir chegar a esse resultado? Galera, vamos lá. Quando você tem que as figuras são semelhantes, o que é que você sabe? Que a razão dos lados correspondentes são proporcionais. Ou seja, se eu fizer 12 sobre X, vai ser igual
a 33 sobre y, que vai ser igual a 22 sobre z, que vai ser igual a 18 sobre w, tá? Isso porque eu já sei que são semelhantes. Mas, Vinícius, isso não vai, dessa forma não vai ter como eu calcular. E é por isso, galera, que a questão já informou quanto é o perímetro. Por quê? Se as figuras são semelhantes, a razão entre seus perímetros vai ser igual à razão entre seus lados, tá bom? E com isso, pessoal, a gente consegue descobrir uma coisa muito importante em figuras semelhantes, que é a razão de semelhança, tá bom? Vinícius, o que é uma razão de semelhança? Galera, a razão de semelhança é quando você faz a razão dos lados e obtém um resultado. Tá bom, aqui eu não vou conseguir com os lados, mas tá vendo que eu sei o perímetro dessa, e essa aqui eu sei o valor de todos os lados? Então, se eu calcular o perímetro dessa figura, eu vou ter quem? Vamos lá. Se eu fizer o perímetro dessa figura, quem eu teria? 18 mais 22 dá 40. 12 mais 33 dá 45. Logo, 40 mais 45 significa que o perímetro dessa figura maior é 85 centímetros. Tá vendo que agora eu tenho o perímetro da maior, tá? Eu vou colocar aqui P1 para falar que é a maior e P2 para falar que é a menor. O que é que eu posso fazer agora? Eu posso descobrir minha razão de semelhança. Como? É só eu fazer a razão de P1 sobre P2. Lembrando que P1 e P2 são os perímetros, tá? Então P1, eu acabei de calcular, mede 85, P2 calculando mede 17. Galera, depois que você monta a razão, você precisa simplificar. Nesse caso aqui, 85, ele é divisível por 17, dá para dividir por 17. Se você dividir 85 por 17, significa que a nossa razão de semelhança aqui vai ser exatamente 5, tá bom? Ou seja, com essa razão de semelhança que eu descobri, razão de semelhança, eu consigo descobrir, pessoal, o valor de qualquer outro lado a partir de agora, tá? Como, Vinícius? Bom, se elas são proporcionais, se elas são semelhantes, a razão dos seus lados são proporcionais. Ou seja, como aqui eu fiz P1 sobre P2, eu vou fazer os lados da maior sobre os lados da menor. Nesse caso, 12 sobre x tem que ser igual a quem? Tem que ser igual à razão de semelhança, que é 5. Nesse caso, aplicando aqui meios pelos extremos, proporção, eu teria que 5x é igual a 12. Então, x seria 12 dividindo para 5. Então, x aqui vai ser igual a 2,4 centímetros. Já achei o valor de x. Próximo passo, vamos calcular y. Como, Vinícius? Do mesmo jeito. Y sobre 33. Opa, deixa eu só inverter que é o oposto. É o maior sobre o menor. Então, 33 sobre y é igual a 5. Aí, mesmo procedimento, galerinha. Y passa multiplicando, então eu vou ter que 5y é igual a 33. Então, y vai ser 33 dividindo para 5. Então, y é igual a 30 dividido para 5 dá 6, sobra 3, vai ser 16,6. Então, já descobri x, já descobri y. Próximo cálculo, z. 22 sobre z é igual a 5. Então, 5z é igual a 22. Z será 22 dividido para 5. Então, z vai ser quem? 20 dividido para 5 dá 4,4. Então, já achei x, y, z. Falta só achar w. E aí nós vamos seguir o mesmo procedimento. 18 sobre w, que são os lados correspondentes. Vou fazer aqui nesse espacinho aqui, tá? Agora, 18 sobre w tem que ser igual a 5. Vinícius, me explica mais uma vez, por que tudo igual a 5? Porque essa é a nossa razão de semelhança. Ou seja, qualquer razão que eu fizer aqui sempre vai ter que ser igual a quem? A esse 5, tá bom? Ah, Vinícius, quer dizer que se aqui fosse 1/3 ou 2/5, tudo seria igual a 1/3 ou 2/5? Yes, isso mesmo, tá, galerinha? Para finalizar aqui, desculpa, aqui vai ficar 5w igual a 18. Então, w é 18 dividido para 5, logo w vai ser quem? Vamos lá. 18 dividido para 5, que chega mais perto é 3, que dá 15, sobra 6. Então, aqui vai ser... Sobra 3, quer dizer... Aí fica 30 para 5, dá 3,6. Ou seja, desse modo, descobrimos o quê? Que x é 2,4, y é 6,6, z é 4,4 e w é 3,6. E se você for analisar, tá certo. A gente acertou todos os cálculos. Se a gente for somar,
esse mais esse, você vai perceber que vai dar 11. Se você for somar esse mais esse, você vai perceber que dá 6. E 11 mais 6, ó, dá exatamente o perímetro que era 17. Tá, galera? Então, só recapitulando, o que foi que eu fiz aqui? Eu construí um polígono menor, porque eu sei que é menor, porque o perímetro dele é menor do que o do outro. Com os perímetros, eu fiz a minha razão de semelhança, porque a partir da minha razão de semelhança, eu consigo calcular x, y, z e w, que são os lados dessa figura, conforme a questão pediu, tá certo? Agora, vamos para essa outra questão aqui, tá, galera? Vamos lá, ó. No bloco retangular mostrado, o comprimento mede 8 centímetros, a largura 2 centímetros e a altura 6 centímetros. A razão de semelhança entre esse bloco e um outro, pessoal, essa informação é muito importante, viu? Você sempre tem que ficar atento, ó, à ordem que a questão passa a informação, tá bom? Então, a razão de semelhança entre esse bloco e o outro é de 1 para 3, ou seja, 1/3. Quais são as dimensões desse outro bloco? Vamos lá, primeira coisa que você tem que entender. A razão de semelhança aqui, a questão já disse que é igual a 1/3, tá? Vinícius, de onde você tirou esse K, Vinícius? Vamos lá, galera, ó. Esse K, eu tirei exatamente... Esse K aqui, qualquer livro que você for estudar sobre figuras semelhantes, é o nome que se dá para o termo de semelhança, tá? Para a razão de semelhança. Então aqui eu não usei K porque eu construí ela a partir dos perímetros, tá? Mas se aqui eu colocar aqui K é igual a 5, era a mesma coisa, tá? Então quando você vê esse K, é só para especificar que isso aqui é o que, Vinícius? A razão de semelhança, tá bom? Então vamos lá, ele falou que a razão de semelhança dessa figura para uma outra é de 1 para 3. Galera, por que essa informação é importante? Primeiro, como é essa figura em relação à outra, a ordem da razão ela importa. Ou seja, ela está falando que nessa razão aqui, ó, os valores dessa figura estão em cima, porque é ela em relação à outra figura. Moral da história. Tá vendo que aqui nessa razão o 3 está maior embaixo? O 3 está maior embaixo. É claro que o 3 está maior, que o número maior está embaixo, galera. Então o que isso significa? Que minha outra figura vai ser maior do que essa, tá? Por quê? Não é a razão entre esse bloco e o outro, como o menor está em cima, então significa que os valores dessa primeira tem que ser menor, tá bom? Então, de modo geral, esse bloco aqui é semelhante a um bloco que é maior do que ele, tá bom? Fazendo aqui só uma figura genérica para vocês. E esse bloco maior, a questão quer que eu descubra quem é o comprimento, quem é a largura e quem é a altura. Nesse caso, galera, não tem segredo, tá? Mesmo jeito que a gente fez aqui, ó, com a razão de semelhança, nós vamos fazer ali. Só que lembre-se que a ordem importa. É o primeiro sobre o segundo. Então, como é que ficaria, Vinícius? Vamos lá. Se eu montar as razões, 8 sobre x... Desculpa, viu, pessoal? Pela tosse. A garganta não tá boa essa semana, então vai ser normal eu tossir um pouquinho aqui, tá? Mil perdões, tá? Então, vamos lá. 8 sobre x é igual a quem? A razão de semelhança, que nesse caso é 1 sobre 3. Como isso é uma proporção, meios pelos extremos. X vezes 1 dá x, 8 vezes 3, 24. Então, como aqui está em centímetros, então x é 24 centímetros. Então, já descobri o valor do x. Para descobrir os outros valores, pessoal, é de forma semelhante. 2, o lado correspondente é y, então 2 sobre y é igual à minha razão de semelhança, que nesse caso é 1/3. Mesmo procedimento, y vezes 1 dá y, 2 vezes 3 dá 6. Como os lados são em centímetros, então 6 centímetros, beleza? E para finalizar, 6 corresponde a W, então 6 sobre W. Opa, só corrigir isso aqui, não ficou legal. Então 6 sobre W é igual a 1 sobre 3. Meios pelos extremos, W é igual a 18 centímetros. Desse modo, conseguimos encontrar o valor de x, y, w e z, tá certo? E é isso, galera. Eu espero que esse vídeo tenha ajudado, né, esse meu aluno, a entender um pouco melhor essa questão, tá certo? Espero que você também, que tenha visto esse vídeo, tenha entendido um pouco mais essas questões. E é isso, né? Quando você trabalha com figuras semelhantes, é só você lembrar desses dois princípios básicos. Primeiro, por ser semelhante, desculpa, os ângulos correspondentes são iguais, são congruentes, têm a mesma medida. E os lados homólogos, ou seja, os lados correspondentes, têm que ser proporcional, tá bom? Se você já sabe disso, sugestão para você fazer seu cálculo. Descobre quem é a razão de semelhança, quando a questão ela não dá a razão de semelhança, ou se a questão já dá a razão de semelhança, melhor ainda, porque o cálculo fica só mais
fácil, tá bom? É isso, eu espero que você tenha entendido. Qualquer dúvida, deixa aí no comentário, que quem sabe que no próximo vídeo eu não posso tirar sua dúvida também, tá certo? Então é isso, galerinha. Fui!